existem crianças que não são psicopatas, mas ao ver aquilo, eles começam aquilo ser uma coisa normal. Natural, não sei nem se normal, natural. Aqueles que podem sair, saem. Quem não pode, passa a ser obrigado a fazer. Sim. Todo mundo que segue a Ana Beatriz, por favor, assiste esse vídeo. Assiste porque vocês acham que ela é muito boa no que ela tá fazendo. Então é muito importante você assistir esse vídeo. Vamos já direto aqui pra essa porcaria desse vídeo. A gente estava falando sobre psicopatia e tem uma pergunta em áudio justamente sobre isso. Ah, vamos Uma pergunta lá. muito legal, que é um cara que é seu fã, o nome dele é Adson, ele é lá de Natal. Oi, E ele Adson. já viu todas as suas entrevistas e ele falou que nunca É te fã viu falar dela. sobre isso, sobre Eita. a pergunta que ele vai Vamos fazer. lá. Tchan, tchan, Ele pensou numa Adson, pergunta vamos que lá. nunca ninguém te fez. Ele vai perguntar, você faz crochê? Não, sobre isso. Seria ótimo, né? Eu nunca vi ela falando sobre Qual a isso. sua cor favorita? Doutora Ana, um psicopata já nasce psicopata, correto? Então, o que os pais dessa criança que já mostra esses sinais devem fazer? Nossa. Como criar esse filho? E como não é culpa dessa criança nascer assim, com a criação adequada, ela pode desenvolver algum senso de responsabilidade no futuro e agir no mundo adulto sem prejudicar os outros, ou essa natureza sempre a fará ser um perigo? Ó, a pergunta dele é muito interessante. Quem acompanha essa médica, essa psiquiatra, Ana Beatriz, normalmente pode chegar a essa pergunta. É natural que se chegue a essa pergunta pelos absurdos que ela fala. Então eu vou chamar você para vir me acompanhar aqui. Eu vou tentar ser o mais rigoroso e calmo possível, porque o que tem aqui nesse vídeo é muito pesado. Vamos lá. Pera. Adorei a pergunta. Olha lá, ela adorou. Boa, Adson. Adorei a pergunta, Adson. Caramba! A gente vai eu vou estar lançando um curso online só sobre psicopatia, que vai ser Manual de Sobrevivência, que tem um capítulo que é só sobre isso. Crianças. Exatamente. Ela vai lançar um curso que é Manual de Sobrevivência. E uma parte é só sobre isso. Crianças. Vocês ouviram? Vamos lá. Como lidar? Como lidar. Menores perigosos demais. É o nome do capítulo. Nossa. Então, vamos lá. Menores perigosos demais. Ela vai ensinar adultos a se protegerem de crianças. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. A gente não pode dizer, no Brasil, pelo menos, que nasce psicopata. A gente só pode dar o diagnóstico de psicopatia a partir de 18 anos, por uma convenção, tá? Mas a gente sabe que Não é exatamente por uma convenção como ela está falando aqui. o funcionamento cerebral do psicopata é uma coisa que já vem de fábrica. Primeiro de tudo, funcionamento cerebral do psicopata. Primeiro que ela aqui tem um pressuposto de que você é o seu cérebro. Seu cérebro veio com um defeito de fábrica. Esse é o pressuposto. Só aqui já daria pra gente discorrer um monte do quanto que esse pressuposto é equivocado. Como também a nossa empatia já vem de fábrica. Ou seja, o senso moral Vem de fábrica, gente. A gente é o quê? Uma máquina. É isso. Vem de fábrica. Cara, em que momento que essa pessoa parou de estudar? Ou seja, o senso moral, tirando os psicopatas, vem de fábrica. O psicopata vem de fábrica. Olha o tipo de afirmação que essa senhora faz. Completamente contrária à própria ideia de humanidade, que a gente evolui, que a gente aprende, que a gente se socializa, que a gente nega a nossa animalidade. Assim, aqui cai, ou um bichinho que se machuca, ele faz assim. E ele quase chora. Aham, Você já pegou sua aham. filha fazendo isso, Sim. tipo assim, olhar pra alguém, não entender nada, ainda é bebê, e alguém tá chorando, ela Sim. faz a carinha de empatia, de um Sim. cérebro que lê o outro. O psicopata não tem isso. Um cérebro que lê o outro. Meu Deus, eu não consigo imaginar quanto absurdo, velho. Quanto absurdo! Um cérebro que lê. É o cérebro que lê. Eu fico imaginando que a gente é um cérebro que anda, sabe? Assim, sozinho.
Pelo Uma amor de criança Deus. que tem essa predisposição para firmar esse diagnóstico, ele não tem essa empatia. Então, desde muito cedo, o que ocorre em volta dele que causaria um certo mal-estar na gente, não causa nele. Eu não sei se vocês viram aquele filme Precisamos Falar sobre Kevin. Sim, eu vi. Ela tá dizendo que tem algo de fábrica, ou seja, que seria genético, teria nascido com aquela criança, como se fosse um problema, ela vai falando, né, de fábrica, como se nós fôssemos coisa, né, nós somos cérebro, né, o que já é uma discussão, enfim, que quem é psicanalista, quem me acompanha aqui no canal vai entender que é absurdo a gente pensar que nós somos um cérebro, e que o nosso cérebro nasce com um defeito. A gente vai falar bastante sobre isso, vou até pegar ele aqui. Isso aqui, ó, é o DSM-5. Qualquer psiquiatra tem que conhecer esse livro aqui, ó, esse taruguinho aqui, ó, para falar de transtorno. E a gente vai ver que nem sobre esse livro é o que ela tá falando. Vamos seguir, porque tá muito absurdo e tem muita gente que segue essa pessoa. Olha, nesse vídeo aqui que eu tô, tem em torno de 19 mil pessoas que assistiram, mais de 2.700 compartilhamentos dessa coisa. Vamos assistir. Tentando manter um respeito intelectual por quem não tem. Né? Então, ali tá bem explicado isso. Ali tá bem explicado. Kevin é um caso, é um filme que foi construído a partir de uma história real, importantíssimo, interessante. Inclusive, se você quiser que a gente faça uma discussão profunda sobre esse vídeo, sobre esse filme, precisamos falar sobre Kevin, vamos fazer aqui no meu canal. Vamos fazer, escreve aqui embaixo o que você quer que a gente faça, a gente vai fazer. Mas isso que essa senhora faz aqui é absurdo. Pais, joga um pai contra a mãe. Eu atendi... Ah, tem aquele do Macaulay Culkin, não tem? Do Anjo Tem Mal? um, É isso? Exatamente, tem também. Ele é uma criança psicopata. Isso. Ele é uma criança que certamente vai virar um psicopata, que a gente diz. Porque característica, maltrata irmãos. Primeiro de tudo, não se é permitido mais usar o termo psicopata. Só quem insiste num movimento reacionário do que é o avanço da ciência usa o termo psicopata. E esse é o caso da Ana Beatriz. Quando a gente pega o DSM-5, aqui a psicopatia ou psicopata, ele não entra. Se a gente estudar de verdade, ele não existe psicopata, vocês não acham esse termo aqui dentro. Aqui vai entrar desta maneira: transtorno de personalidade antissocial. E ele só entra dessa forma quando essa personalidade antissocial causa algum tipo de transtorno, ok? Vamos só começar aqui a botar os lugares. Então tem muita gente que acha que essa mulher, ela é muito boa no que ela faz, mas ela não sabe do que ela tá falando, ou se ela sabe, talvez não seja de boa fé o que ela tá fazendo. E eu acho que é muito sério esse vídeo. Tem prazer com isso, maltrata animais. O Dexter. Sim. Aquele seriado Dexter, o pai chega pra ele e fala: por que você matou o cachorro da vizinha? Porque o cachorro da vizinha parece morto. Aí ele chega: foi você, né, Dexter? Não foi. Não, por fim ele falou: foi você. Aí ele fala assim: não, porque a mamãe falava que ele latia demais. Aí ele falou: mas por que você fez? Porque eu queria ver ele sofrendo. Porque quando a criança, até 6 anos, ela não mente. Ela fala do prazer. Depois, na verdade, depois ele aprende A mentir. Mentira, não é nem até os 6 anos. A mentira começa quando começa a ver a formação da consciência, não é nem 6 anos. Começa a criança por volta de 4, 5 anos, que é a mesma fase que começa a sonhar, inclusive. Ó, nem isso ela sabe, nem isso. Porque ele sabe que não pode mais falar. Mas no início, a criança que tem essa... E não é que ele sabe que não pode mais falar. De novo, erro conceitual de novo. A criança mente porque ela entende que ela tem um pensamento que você não acessa, que está dentro da cabeça dela. Coisa que ela não tinha condição de saber antes. Então, gente, todo mundo que segue a Ana Beatriz, por favor, assiste esse vídeo. Assiste porque vocês acham que ela é muito boa no que ela está fazendo. Então, é muito importante você assistir esse vídeo. Fala disso com muita naturalidade. Na verdade, ali, até os 8 anos, que a gente vai inserindo a criança no certo ou errado. Exatamente. Então, aí, dessa fase, ele entende que é errado, então eu não posso fazer, então eu vou mentir se eu fizer. Mas daqui ele vai deixar vou de fazer. manipular
para poder fazer escondido. Sim. Entendeu? Nesse sentido. Manipular para poder fazer escondido. Guarda isso. Guarda isso que ela está trazendo como uma coisa importante do que ela mesma define como psicopatia. E que vai estar ali no transtorno de personalidade antissocial, sim, tá? Isso que sim. Psicopatia. Caramba. Leve, moderado, grave. No grave não tem o que se faça. Então, deixa eu... Fala. Leve, moderado e grave é muito difícil, inclusive, de você saber o que é isso que ela tá falando, né? O que seria o leve, moderado e o grave? O leve seria o que todo mundo faz, né? O leve é uma manipulaçãozinha sem muito problema? É tá dentro da lei? O que é? completar a pergunta dele, então. Porque você... Inclusive, o pessoal não entendeu o áudio, porque saiu meio baixo na TV. Então, o pessoal não fala conseguiu aí pra entender. gente. Já vamos reforçar a pergunta que ele fez Boa. sobre como que os pais que identificam esses sinais de psicopatia na criança podem criar essa criança e, se bem criada, ela vai se tornar um adulto com responsabilidade afetiva ali com os outros adultos. Ou se isso vai sempre se sobrepor. Exato. Então, eu queria então completar a pergunta Então, dele. Porque vamos você falou que tem-se por convenção dizer isso só depois dos 18 Sim. anos. Seria melhor, no teu entender, que pudesse fazer esse diagnóstico antes? Ou... porque, assim, qual é o motivo para que isso não se faça antes? E se você acredita que seria melhor? O motivo para não se fazer antes é o motivo que a gente bota tal da maioridade. A tal da maioridade. Olha o desrespeito desta senhora a toda uma estrutura que pensa o porquê da maioridade ser aos 18 anos. Eu acabei de fazer um artigo que faz uma análise do discurso perverso contra, né, a maioridade aos 18 anos, do discurso perverso a favor da redução da maioridade. E olha só o que ela vai falar. Esse discurso perverso, ele ignora o quanto a gente produziu como sociedade de conhecimento para instituir a infância e a adolescência até os 18 anos como um processo de civilização das nossas crianças, desde os nossos bebês até os adultos. O pressuposto básico, e que já está aqui desde a primeira frase dela lá, é que os adultos cuidam das crianças e desenvolvem essas crianças para que eles possam exercer a cidadania. Esse é o pressuposto básico de que você tem a maioridade a partir dos 18 anos. É por esse motivo. Então, toda a educação básica termina aos 18 anos, justamente porque seria o básico para o processo civilizatório. Se você diz que a criança já está pronta antes disso, é porque você tem um programa de social para essa criança e educacional, sociocultural, tudo, que a prepare, que a deixe pronta, né? Você considere que ela está pronta antes. Se você não tem isso, a discussão é perversa. E é disso que se trata. Quando a gente está falando desse tipo de diagnóstico, a gente está falando de algo que tem a ver com a relação que a pessoa tem em relação ao outro, à sociedade, ao como ele se relaciona com as leis. Eu tô para fazer um vídeo sobre transtornos de personalidade. Isso é muito sério, é muito criticável a própria ideia, a própria noção de personalidade, a própria função clínica da ideia de personalidade. Inclusive, no DSM-5, você vai ter duas sessões, a sessão 2 e a sessão 3. E o DSM-5, ele traz na sessão 3 uma discussão sobre o próprio conceito de personalidade, que é muito importante. E que, para ela, nada. Inclusive, ela usa até o termo que nem é mais autorizado a ser usado. Alguém que é sério, alguém que rigorosamente é sério na profissão que faz. Por quê? A idade mínima para você responsabilizar uma pessoa. Porque o cérebro passa por 2 momentos de amadurecimento. Usa até termo errado, porque o adolescente também é responsabilizado pelo ECA, pelo Código pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não pelo Código Penal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é responsabilizado pelo que ele faz. Ele só não é responsabilizado como adulto. Ele é responsabilizado como alguém que está em processo de formação. Essa é a diferença. E ele é protegido do adulto. O ECA serve para proteger a criança. Não é porque ele não é responsabilizado. Se não é burrice, falta de conhecimento, é má fé. Um mais ou menos ali entre 6 e 8 anos e outro entre 16 e 20. E nos homens lá pelos 50, de novo. Eu não sei de onde que ela tirou isso. Não sei.
Eu acho que evolui nos 50. Lá pelos 50, por Tem uma aí. recaída, exatamente. Então, eu acho assim que realmente existe isso. Mas isso vale para a grande maioria das pessoas, não muito para o psicopata. Realmente existe isso, mas isso vale pra grande maioria das pessoas. E se a gente tá falando de quem? A gente tá falando de lei? Ué, Se for leve e moderado, uma educação onde você não deixa ele manipular, porque é uma criança muito inteligente, racionalmente falando. Ele sabe que, por exemplo, com o pai ele consegue umas coisas, com a mãe consegue outras. Já é camaleão desde pequeno. Já é camaleão de pequeno. Então, por exemplo, acontece alguma coisa, a culpa é da empregada. Né? Tipo assim, ele sabe jogar, ele sabe fazer uma coisa de indução de pensamento nos outros, o que o Kevin fazia muito no filme. ela não sabe fazer isso, então. Jogava a mãe contra o pai, fazia uma coisa ali terrível. Então, o que acontece? A única coisa que a gente sabe é que uma educação não cria um psicopata. Ele já vem com aquela tendência. A gente tem que rezar para que venha com uma tendência para não ser o mais grave. Isso aqui não é a gente sabe, não. Isso aqui é coisa da cabeça dela, gente. Não, me fala onde tá escrito isso aqui. Me fala. Aonde tá escrito? A gente não sabe nada disso, não. Ela tá dizendo como a gente sabe, como se fosse uma coisa do mundo inteiro. É mentira! É mentira. É mentira. Ela sabe, talvez uma meia dúzia ali com ela. Branda. Porque uma boa educação, você modula a intensidade. Por quê? Porque se ele sabe o que é certo e o que é errado, mas ele faz porque dá prazer. Mentira. Mentira. Isso é pressuposto. Pressuposto. O que é pressuposto? Ela acha que é assim. Ela acha. Ela partiu dessa verdade que ela estabeleceu. Talvez ela não tenha estabelecido sozinha. Talvez tenha uma meia dúzia ali que cria com ela. Sim. Mas, por exemplo, aqui no canal Conversa Psi, a gente aprende como trabalhar sob outros pressupostos. E eu mostro pra vocês. Eu mostro. Meus alunos estão aqui. E pode escrever aqui embaixo, meus alunos, que eles sabem que isso é mentira. Isso é mentira. Aqui a gente aprende que a clínica transforma. A clínica transforma as pessoas. Aqui a gente, inclusive, não trabalha nem com a ideia de estrutura psíquica, ainda mais com essa baboseira que ela tá falando. Isso aqui é baboseira, gente. Isso aqui, se alguém acredita nisso, de que a gente nasce, de que tem um cérebro que vem de... Meu Deus, você precisa voltar pra casa 1, vai começar a estudar de novo. Você não aprendeu nada. Aonde que você vai aprender isso? Se quer escrever aqui embaixo, escreve, manda pra mim. Que tipo de gente que tá falando isso ainda hoje? Ele sabe distinguir o que é certo e errado. Por isso que nos países onde você, por exemplo, na Inglaterra, não... É lógico que sabe distinguir o que é certo e o que é errado. É óbvio. Não se trata disso a gente falar de maioridade penal, não. Olha só o absurdo que ela vai começar a falar agora. se determina o crime pela idade. O que eles fazem? Teve um crime na Inglaterra que foram 2 meninos, um de 6, um de 8. Na Inglaterra, tá? O país com o maior IDH no mundo, um dos maiores do mundo, tá? Roubaram um bebê de uma mãe que estava numa sorveteria, foi pegar sorvete para o filho mais novo, deixou o bebê com o filho mais novo. Eles pegaram esse bebê, eles levaram para a trilha do trem e, Ah, não. sim, isso é um caso clássico que vocês vão achar. Um caso clássico, ou seja, é a exceção no planeta. No planeta. E esta pessoa vem aqui para dar como exemplo, como se fosse o corriqueiro. O corriqueiro. O que aconteceu? Quando eles foram para o juiz, né? Chegou, o juiz quer saber se eles entendem que o que eles fizeram era uma coisa ruim, errada. E eles ainda estavam naquela fase de não saber mentir com tanta maestria. Por que vocês fizeram isso? Porque a gente queria ver um trem passar em cima de um bebê. Foi essa a resposta. Olha como ela cai em contradição. É por maldade ou por não saber mentir? Que a pessoa confessou o crime. Tá, tudo bem que aqui a gente tá falando de um grau de exceção enorme. E sim, a gente até poderia pensar num transtorno importantíssimo que pode estar envolvendo essas crianças. Mas olha só o que vem na sequência. Da compreensão? Da compreensão e pela gravidade do crime.
Tipo, crimes Isso- hediondos. Inimagináveis. É possível imaginar duas crianças, tipo assim, vamos pegar um bebezinho que a gente quer ver uma cena. Eu já fico na dúvida se eu tô falando agora, se eu tô ouvindo agora uma psiquiatra falando, ou alguém da área jurídica, ou aquela galera mesmo lá a favor da redução da maioridade penal. Já não dá mais pra saber. Meu De um Deus, trem. que horror. É tão inimaginável que para o juiz isso é uma coisa assim, é uma perversidade que só um psicopata Sim, pode fazer. Sim. De novo, usando um termo que não tem nem nada a ver. E se ele sabe dizer se é certo ou errado, é porque ele tem condições, Sim. Tem discernimento. tem discernimento. Eu, Então, ele pode pessoalmente- ser classificado como psicopata. Se tem discernimento entre certo e errado e faz o errado, pode ser classificado como psicopata. Isso é ela que tá falando. Então vamos registrar isso aqui também, tá bom? Com crimes hediondos, eu sou a favor da emancipação compulsória. Para crimes hediondos. Crimes. Ah lá, tá vendo? Olha como continua a conversa. A entrevistadora pega e diz: para crimes hediondos, eu sou a favor da emancipação compulsória. Ou seja, houve um crime hediondo e a pessoa é automaticamente emancipada. Ou seja, ela perde o seu direito de criança e de adolescente, que é um direito fundamental. É como se você dissesse: você perde os seus direitos humanos. O direito à vida, o direito a qualquer coisa. É isso que ela tá dizendo, né? Veja, se tornou um debate sobre redução da maioridade penal. Olha só que coisa. É outra coisa, sabe? Não é o roubou um chocolate. Com certeza. Não é o. Sabe? Com certeza. Quando chega nesse nível, Certos precisa de um olhar mais crimes, atento, porque- Certos crimes só um psicopata pode fazer. Certos crimes só um psicopata pode fazer. se tem muito essa questão da idade, só que a gente esquece que aqui nesse sofá já sentaram pessoas que disseram pra gente assim: eu morava não sei aonde, a minha infância foi muito diferente. Quando eu cheguei na cidade, as pessoas viviam as pessoas com a minha idade tinham outro tipo de infância. Então, a gente entende que uma pessoa de 12 anos Olha lá, eu falei, começou a ser um debate sobre redução da maioridade penal. Olha só o caminho que isso aqui tomou. que mora aqui é diferente de uma pessoa de 12 anos que mora ali, que é diferente de uma pessoa de 12 anos que mora numa outro aldeia país. indígena, é diferente de uma criança de 12 anos que mora em grandes centros urbanos. É diferente. Então não adianta você pegar... não, uma criança com 12 anos não entende. Depende. E olha aonde eles estão colocando, 12 anos. Por que 12 anos? Por que 12 anos? De onde vem esse número? Que tipo de efeito tem esse debate? Que aparentemente parece que não é nem um pouco tendencioso, parece que é inocente, parece que é clínico, parece que é neutro. Lê os comentários. Eu não vou ler aqui. Que é certo e que é errado. Sim. Sim. Por exemplo, existem crianças que moram em comunidades, né, que vêm o traficante queimar, botar no micro-ondas. Ó pra onde ela foi. No caminho que já era até esperado para quem é analista do discurso, como nós aqui, ela foi lá para a comunidade. Lá da Inglaterra, do caso que era exceção mundial, ela saiu e foi para a comunidade. Houve. Queimar, botar no micro-ondas. Alguém, como fizeram com o Tim Lopes, com o repórter, né? Ele foi pro queimar o corpo sim. no pneu. Sim. O micro-ondas é queimar o corpo no pneu para não deixar vestígio de nada, não Sim. conseguir identificar. E aí ela pega uma pessoa que é do jornalismo, que é da mídia, um caso também super difícil, que existe uma comoção das pessoas sobre o que aconteceu, para falar o quê? O que acontece? Existem crianças que não são psicopatas, mas ao ver aquilo, eles começam aquilo ser uma coisa Normal. natural, não sei nem se normal, natural. Aqueles que podem sair, saem. Quem não pode, passa a ser obrigado a fazer. Sim. Ué, e ela não estava dizendo que só tem alguns crimes que só os psicopatas fazem? E agora ela está dizendo que existe uma questão social em volta à criminalidade? Eu já não estou entendendo. Parece que não tem nem rigor no pensamento. Uma coisa estranha dessa. Tipo, parece que ela está se contradizendo ou o Ronaldo está pegando pesado? Acho que não, hein? Vamos ver. Alguns têm sentimentos. Eu já vi... Alguns têm sentimentos. O que é o pressuposto aqui, gente? Quando eu digo alguns têm sentimento, é que a maioria não tem, né? crianças em comunidades que não tinham como sair, continuaram naquele ambiente, mas surtaram. Das crianças em comunidade.
Algumas das crianças em comunidade têm sentimentos, a maioria não. É isso que ela tá dizendo aqui. Quando tiveram que fazer esse tipo de perversidade. O cérebro não suportou. Algumas não suportaram. Então, respondendo, algumas que não seriam passam a ser porque... E foi o que ela disse antes, que não é possível, né? De a educação tornar alguém... E isso é o quê? É um processo social, o que ela acabou de falar. Educativo. A educação não é só a coisa boa da educação. Isso aqui também educa para um caminho ou para outro caminho. Com esse grau de tranquilidade. Sim. Então, respondendo ao Adson. Respondendo ao Adson, uma educação de limites, botando o que é tolerado e o que não é tolerado, é óbvio que a criança, não sabendo jogar, ela vai ficar quieta. Aquilo que eu falei, ninguém nunca viu um pedófilo pegar uma criança em praça pública. Então, o que ela tá falando aqui? Que é preciso ter limite. E parece que para Ana Beatriz é muito necessário o limite. Porque onde essa mulher tá indo é muito perigoso. Inclusive, eu acho que é importante a gente poder pensar como que ela ainda fala em nome da psiquiatria. Então, se ele souber que vai ser pego, ele segura. Ele se segura. Né? Tanto que o índice de psicopatia é igual no mundo inteiro. Mas por que em alguns lugares eles se manifestam menos? Porque a impunidade não é como é aqui. Sim. Que absurdo! Que absurdo! O índice de psicopatia é igual no mundo inteiro e por que em alguns lugares eles se manifestam... Deixa eu responder essa pergunta. O DSM, ele é feito... Isso que ela tá falando, tem aqui uma seção no DSM, uma partezinha dentro de cada transtorno que fala sobre o índice. Acontece que... Não vou nem abrir. Acontece que esse índice ele é feito em cima de uma revisão dos estudos que foram feitos a respeito daquele transtorno, por exemplo, aquele transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade antissocial. Então, existem estudos que são feitos. Então, aí você faz estudos epidemiológicos e tal. E aí, o que tem? Tem a galera que diagnosticou. Pode ser que em alguns países diagnostique mais do que para outros países que diagnostica menos. E por que isso? Às vezes pode estar, sabe em quem? No próprio psiquiatra a diferença. Respondi, Ana Beatriz. Por quê? Porque pode estar no psiquiatra a diferença. Por quê? Para você ter transtorno de psicopatias, que é como o nome que ela gosta de usar, mas o nome correto é transtorno de personalidade antissocial, sabe o que precisa? Alguém lá escrever que você tem. E quem escreve que você tem é gente como a Ana Beatriz, sabe? Então, quem pode dizer que você é psicopata ou não, isso, para esse índice que ela tá falando, é gente como ela. É gente que se formou na Universidade de Medicina, psicólogos, psicanalistas, que podem dizer... Acontece que se a formação é outra, você vai dizer outra coisa. Se a formação vai por um outro caminho, você pode diagnosticar de outra forma. E é isso que eu estou dizendo. Tem uma seção 3 aqui, dentro desse lugar, desse DSM, do Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, fazendo uma discussão sobre a questão da personalidade, o que cabe, o que não cabe, o que entra, o que não entra. E pasmem, eles descobriram que há traços que tem há traços que tem outro, e que às vezes não dá pra você falar de uma personalidade. Não dá mesmo, cara. Quem estuda sabe, quem é sério sabe, quem não fica aí só indo em programa falar bobagem sabe. Vamos seguir aqui. Na Índia, não teve uma vez que um taxista estuprou uma turista sueca ou dinamarquesa? Ele foi morto em praça pública. Não tivemos mais nenhum caso de taxistas estuprando turistas. O que ela está propondo aqui? O que esta mulher está propondo? Que a gente faça justiça com as próprias mãos. É isso? Que a gente linche pessoas em praça pública. Que é isso que resolve. É isso que resolve a perversidade. É isso que zera os casos de estupro. É isso que tem que acontecer. É isso que moraliza uma população. É isso que você está dizendo, Ana Beatriz? É isso que você está sugerindo? Porque você não pode dizer isso, né, Ana Beatriz? Você sabe que é crime dizer isso.
Mas você está sugerindo de uma forma a manipular as pessoas, Ana Beatriz? É isso? É isso que você está fazendo? Você está levando as pessoas a concluírem pela cabeça delas que o ideal seria que a gente fizesse justiça com as próprias mãos, que a gente linchasse as pessoas em praça pública? É isso que você está sugerindo? A gente tem casos e casos e casos de pessoas que você não fala aqui, que são mortas injustamente porque acharam que ela era um ladrão. Porque as pessoas julgaram de última hora ali no momento, no calor da emoção, né? Como você mesma diz, né? No calor da emoção a gente faz coisas que não dá, né? Aí tem um atenuante, mas você está incitando as pessoas a linchar outras pessoas na rua, Ana Beatriz. É isso? Vamos seguir, que piora. Então, assim, a legislação criminal tinha que ser bem diferente para os psicopatas e não psicopatas. Se você for no sistema penitenciário... Então, ela está dizendo que a legislação penal deveria ser diferente para quem é psicopata e para quem não é. Então, veja, gente, a coisa básica da Constituição, olha o que essa mulher está falando. É isso, olha isso que ela... Ah, meu Deus do céu. Aquela coisa, todos são iguais perante a lei, ela tá dizendo, não. Tá errado isso, tá errado. A Constituição tá errada. Ela tá quase dizendo que os direitos humanos tá errado. Direitos humanos para humanos direito, essa garota é. Essa garota não, essa senhora. Ela tá dizendo que se o médico dá um atestado de psicopata, se ela dá uma canetada ali, ó, a lei tinha que ser outra pra ele. Olha o absurdo que essa pessoa tá falando, gente. Olha o absurdo. A gente acabou de aprovar aqui no sistema judiciário a não manicomialização do sistema penal, do sistema judiciário, e ela tá justamente fazendo o contrário. Ela tá dizendo quase que, tipo, desde o começo do vídeo, né, que fala que é um problema de fábrica no cérebro. E a gente sabe que existe plasticidade neuronal. É um absurdo. É um absurdo atrás do outro, em cascata, em sequência. Mas ela tá dizendo que tem um problema de fábrica, que a lei tinha que ser outra. Ela tá falando o quê? Que tem que matar? É uma política eugenista que ela tá buscando fazer aqui? Vamos lá, busca aqui na história. Onde que isso foi feito? Ó, fiz que nem a Ana Beatriz agora, hein? Conclua por você mesmo. Ó, como é um jogo perverso. Penitenciário, os psicopatas corresponde a 15%. 85% que está lá dentro são recuperáveis. Agora, quando você junta tudo, o que acontece? Esses 15% fazem dos outros 85%. Bom, vamos lá. Ela decidiu que os 15% não são recuperáveis porque são lá psicopatas. Porque ela decidiu... Tá vendo como que os pressupostos vão organizando uma cadeia do discurso, né? Então, se o psicopata não muda, ele não é recuperável, certo? Ele tá na prisão, ele é 15%. Ele é 15% de onde? No DSM eles falam que é mesmo. Mas lembra que eu tava falando como que é feito esse cálculo estatístico? Por que os 15% deve estar no sistema prisional? Por quê? Será que é porque o médico branco, distanciado daquela pessoa que ele julga no seu diagnóstico, ele não tem empatia com aquela pessoa? Será que é porque há uma sede de vingança, como a gente vê nos olhos da Ana Beatriz borbulhando por alguém que faz mal a outra pessoa ou que qualquer coisa que aconteça? Será que esse índice ele se torna dessa forma justamente pela desumanização que a gente tem em relação a alguém que comete um crime? Não tô falando aqui que a gente deve levar para casa o bandido, nem vem com essa historinha. Nem vem com essa historinha porque aqui é assunto sério. Para de bobagem. Para de ficar repetindo o discursinho vazio que é só para atrapalhar a discussão séria. Não é disso que a gente está falando aqui. Você tem que estudar. Então, vamos fazer aqui a discussão séria, porque eu garanto para você que se você está assistindo até aqui agora, você percebeu que aqui a gente está falando a discussão séria. Então, o problema que essa mulher está fazendo, ela está criando discurso de ódio. E a gente vai discutir aqui sério, mais um pouquinho pra frente, por que é discurso de ódio. E por isso que esse vídeo aqui tá longo. Porque é muito sério o que essa senhora tá fazendo.
Esses 15% fazem dos outros 85% seus soldadinhos. Quem disse que é isso? Quem disse que é assim que acontece? Ela tirou da cabeça dela e ela fala como uma verdade. Como uma verdade. Que o grande problema é as pessoas que receberam um diagnóstico de psicopatia. Bom, pode até ser que essas pessoas que receberam o diagnóstico sejam chefe de gangue, líder mas ela fala com uma falta de responsabilidade sobre o que ela está falando, que é gigantesca. A fala dela não vai fazer com que as pessoas ou os responsáveis pelo sistema penal vão lá e falam, não, vamos separar aqui essas pessoas, elas são muito perigosas, elas não podem formar facções. Não vai fazer isso a fala dela. A fala dela vai ter como efeito, e aqui eu tô falando mesmo, vai ter como efeito, na cabeça de quem tá ouvindo aqui, falar, nossa, então por que não mata? Então por que não mata? Doutora, fazer seu escritório. E a vingança? A pessoa não é uma psicopata, mas ela, por vingança, ódio de ter sofrido algo muito ruim, ela pratica a mesma coisa que a outra psicopata fez, mas por vingança. Ela se torna uma psicopata por fazer isso? Não se torna. Tá. Não se torna uma psicopata. Agora, tem que ver o que é essa vingança. Porque a vingança estaria muito mais no campo da passionalidade. Então, é muito mais para uma coisa imediata. Por exemplo, você chega em casa, pega seu marido na cama com a vizinha. Ela dá um exemplo, não é que a vingança é isso, né? Se você ali tiver uma reação violenta ou pegar uma arma, fizer alguma coisa, você vai ter atenuante no seu crime, porque é sobre forte emoção. Sim. Agora, quando essa vingança é uma vingança planejada, arquitetada, aí isso também já tem um requinte de maldade. A gente tem que ver. E o que é essa vingança? Se essa vingança é esquartejar, é fazer esse tipo de coisa, não. Vamos lá, o caso daquela que matou o marido e esquartejou, Elisa Matsunaga. Não dá para entender uma pessoa que corta a cabeça. Não dá pra entender porque não é pra você entender mesmo. Não é sua paciente. Mesmo que fosse, acho que você não ia entender mesmo. Porque você não tá disposta a entender. Você tá disposta a proteger as pessoas deles. Ok, tudo bem. É a sua função policial. O problema é que esse vídeo era sobre bebê. E você quer proteger os adultos dos bebês. É absurdo. E esquarteja e sai com uma malinha. Aí as pessoas falam assim, mas ela, porque ela sofria, ele traía. Se todo homem que trai a mulher vai pegar esquartejar, a gente não podia sair na rua. Sim. Ia ser perna para um lado, braço para o outro. Tropeçando em ossos. Ia ser difícil. Sim. A gente ia ter, ou então, um grande cemitério, entendeu? Não sei se no meio de uma floresta, não sei. Em região de mata. Claro que não vai ser todo mundo que vai fazer isso. Que absurdo. E ela tá querendo dizer que é o quê? A lei que faz com que a gente não faça? Gente, esse vídeo era sobre criança. A gente tem vivido ataques às escolas. Gente, o que isso pode gerar em alguém que tá vendo isso daqui e fala, olha, não, é psicopata. Lá na escola, né? Tem um monte de psicopata lá. Eu vou matar. Gente, primeiro que é isso, né? Não presta atenção no efeito que tem. Isso daqui é discurso de ódio. Vamos ver o que o professor Christian nos diz sobre isso? Porque o professor Christian, ele está, inclusive, num grupo que está estudando isso, né? Como que a gente define um discurso de ódio. E acho que ele traz algumas coisas interessantes para a gente poder pensar aqui. Como é que o discurso de ódio entra nesse momento em que a gente discute um projeto de lei tão importante para o Brasil e que coloca o Brasil, inclusive, numa vanguarda aí, mundial, né? Para colocar regras nesse ambiente digital? Olha, Olivia, estou lá participando, né, nesse grupo de trabalho composto pelo ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, capitaneado pela Manuela Dávila. E não é simples a gente definir o que é o discurso de ódio, porque as pessoas confundem. O discurso de ódio é lá, você ficou bravo, agressivo, falou mal do outro. Isso não. Isso envolve, vamos dizer assim, certa engenharia conceitual, porque a gente está quebrando a cabeça para ver se consegue chegar em algumas ideias, a começar pelo fato, ou pela questão, aliás, psicanalítica, do que é um discurso. O discurso não é uma fala. O discurso é o efeito de fala sobre o outro, que faz o outro fazer coisas que ele
se sente anônimo, que ela se sente não responsável, que ela se sente falando por um coletivo. Né? Então essa ideia de que você tem, é isso que acontece nos cancelamentos. Né? Velocidade, aceleração, coletivo e sem direito de resposta, sem tempo para o outro. Né? Então são vários elementos que estão em jogo aí e que todos eles apontam para o seguinte: o discurso de ódio ele tem que ver com irresponsabilidades da palavra. E irresponsabilidade da palavra tem que ver com anonimato, com algoritmos, com plataformas que se comportam como se fossem assim inconsequentes do ponto de vista da mediação. Né? A gente estuda isso. Teoria da comunicação começa por mediação. Né? Então daí você pega, junta todo mundo e diz: não, eu não tenho nenhuma responsabilidade nisso, eu só juntei as pessoas. Você tem sim. É como a Ana Beatriz faz, né? Eu não tenho nenhuma responsabilidade se você tá achando que tem que reduzir a maioridade penal. Sei lá, ela tá falando como médica. Então, inclusive, fica aqui o meu alô a todos os psiquiatras. Por que essa mulher ainda tá falando em nome da psiquiatria? Por que ela tá fazendo isso com a profissão de vocês? Sabe? Ela age de uma forma irresponsável, né? É como se ela jogasse ali coisas que vão de fato fazer muito mal para nossa sociedade. A gente sabe disso. Se você gosta aqui do que a gente está falando, se você tem rigor científico, se você tem preocupação social, nunca chame mais essa mulher para falar. Mas mais do que isso, eu acho que a gente precisa fazer algo que vá na direção de desmascarar essa pessoa que age desta forma, que na minha opinião, né, eu sou profissional de saúde aqui, né, mas não que eu vou fazer com ela o que ela faz com os outros, eu vou fazer ao meu rigor. Tudo que ela falou sobre psicopata se encaixa perfeitamente pro comportamento desta mulher, dela mesma, né? Me parece que essas são as pessoas mais perigosas que a gente tem. Essas são as pessoas mais perigosas porque são inconsequentes, porque agem com um discurso supostamente científico, supostamente rigoroso, mas que não é reacionário. É reacionário do ponto de vista científico. Por que reacionário? Porque quer voltar lá no DSM qual, nem antes do DSM, talvez lá para a Idade Média, essa figura quer voltar. Não tem nenhuma discussão política e vai num podcast fazer discussão política em cima do parco conhecimento que tem sobre esse livrinho aqui, ó. Bom, é isso, gente. Acho que a gente tem que se movimentar para que pessoas como essa não ganhem mesmo espaço, porque se elas ganharem, quanto mais espaço elas ganharem, pior vai ficar para nossa vida, para nossa sociedade. E se você gosta da Ana Beatriz, ou gostava, né, e agora viu aqui ela desmascarada, faço um convite para você. Envia esse vídeo para quem envia vídeo para você dela. Quem envia vídeo dela para você, envia esse vídeo para essa pessoa, por favor. Vamos fazer esse vídeo aqui chegar ao maior número de pessoas possíveis, porque não tem nada mais terrorista do que a gente ter no consultório pessoas fazendo esse tipo de diagnóstico. Eu vi nos comentários desse vídeo. Nos comentários desse vídeo tem uma pessoa falando: aí a gente vai falar para os pais da criança. Imagina falar para os pais da criança que a criança é uma psicopata. Imagina, a gente tem aqui um vasto conhecimento dentro da literatura psicanalítica em todas as vertentes psicanalíticas. O olhar da mãe constitui o bebê, desde o Winnicott, o estágio do espelho do Lacan. Nós aqui falando de instituição como matriz da subjetividade em todos os lugares. Imagina um professor falando para o pai e para a mãe que o filho dele é um psicopata e que eles tinham que agir. Imagina isso, gente. Imagina se esses pais acreditam nisso. Imagina essa professora que vai cuidar desses alunos dessa forma. Imagina isso. Ronaldo, mas e se o aluno é ruim? O que faz? Vem aqui pro canal aprender, caramba. Vem aqui, assina o canal, segue aqui o canal, que você vai aprender como que você vai cuidar desses alunos, se você é professora. Segue aqui o canal que você vai aprender a cuidar desses pacientes, se você é psicólogo e psicóloga. Deixa de ser preguiçoso. Essa mulher não fala nada de interessante. Então, se você quer
quer saber de fato como cuidar dessas pessoas, de crianças, a gente tá falando de crianças, a gente tá falando de bebês. Você quer saber? Segue aqui o canal, tá bom? Segue, manda pro teu colega, pra tua colega, pra aquele psicólogo, aquela psicóloga, aquele professor que segue essa mulher e que acha ela interessante, manda pra eles. Vamos fazer uma discussão séria sobre o que é psicanálise, o que é saúde mental, o que é cuidado, o que é ética. Tudo que a gente não vê com essa mulher, tá bom? Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.